A paz do Senhor, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Que estou eu, pastor Herman Temel, para mais um dia do nosso plano anual de leitura da Bíblia. Hoje, o vídeo de número 21, o dia de número 21 da nossa leitura. Isso mesmo, vamos aí juntinhos em mais um dia, firmes nesta nossa jornada, para que em um ano venhamos a ler toda a Escritura. Se você recebeu este link e ainda não assistiu os vídeos anteriores, primeiro inscreva-se no canal, se você ainda não se inscreveu, depois acesse aqui os cards, onde você poderá então ter acesso aos vídeos anteriores e assim fazer todo o plano de leitura desde o vídeo de número 1. Nós temos aí a duração média de menos de 30 minutos. Um vídeo ou outro vai acabar passando um pouquinho, pois quando nós fazemos a leitura, ainda que você deva ter percebido já neste ponto, que tem vídeos, por exemplo, com 18 minutos e outros com 30 minutos. Pastor, talvez você diga, por que não dividiu esse espaço de tempo? Porque normalmente nós não apenas vemos a questão da quantidade de versículos, mas também o assunto que está se tratando. Para, por exemplo, não começar a ler hoje falando a respeito de um assunto e não concluir esse assunto. Então nós procuramos também dividir não apenas por quantidade de versículos ou tempo de leitura, mas também por assuntos que serão lidos. Por isso essa variação no tempo decorrido na leitura de cada dia. Mas fique firme até o final nesse plano de leitura, vai valer muito a pena. Temos feito também aí alguns vídeos auxiliares para também trazer mais conhecimento. Hoje nós iremos ler então, ainda em Gênesis, capítulos 27, 28 e 29. Amém? Então, sem mais delongas, sem mais enrolação, vamos para a leitura de hoje. E aconteceu que, como Isaque envelheceu e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: Meu filho. E ele lhe disse: Eis-me aqui. E ele disse: Eis que já agora estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas e tua aljava e o teu arco, e sai ao campo e apanha para mim alguma caça. E faze-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-mo para que eu coma e para que a minha alma te abençoe antes que morra. Veja só, você vai lembrar em um vídeo anterior que, na verdade, Esaú abriu mão da sua primogenitura e a negociou com Jacó. O certo agora seria então Esaú dizer ao pai: Não, pai, eu não tenho mais direito à bênção do primogênito, porque eu a vendi a meu irmão Jacó. Então, muitas vezes Jacó é tido como um enganador e realmente ele vai mentir para o pai, mas quem verdadeiramente abriu mão das questões espirituais e queria agora passar a perna no irmão era o próprio Esaú. Inclusive, no vídeo anterior, onde lemos já a respeito desta história, eu disponibilizei o link de uma pregação, de uma mensagem, cujo tema é Aprendendo com Esaú e Jacó, onde eu falo mais detalhes acerca disso. Eu vou colocar aqui também no card o link para que você possa, se ainda não assistiu, assistir, porque com certeza vai acrescentar também muito conhecimento para você, amém? Vamos então voltar aqui à leitura. E Rebeca escutou quando Isaque falava ao seu filho Esaú, e foi-se Esaú ao campo para apanhar caça que havia de trazer. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: Eis que tenho ouvido o teu pai que falava com Esaú, teu irmão, dizendo: Traze-me caça e faze-me um guisado saboroso,
para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho e traze-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. E levá-lo-ás a teu pai, para que o coma e para que te abençoe antes da sua morte. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Eis que Esaú, meu irmão, é varão cabeludo, e eu varão liso. Porventura me apalpará o meu pai, e serei aos seus olhos enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção. E disse-lhe sua mãe: Meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedece a minha voz, e vai e traze-mos. Veja só, Jacó sabia que aquilo era errado. Tanto que ele vai entender, se eu agir desta maneira, eu vou sair como enganador diante do meu pai. O que eles tinham que ter feito? Tinham que ter ido até Isaac, que era um homem de Deus, contado toda a história, tudo o que tinha acontecido, aguardar Esaú chegar e expor diante de Esaú todas as coisas, pôr em pratos limpos, como diz a história. Será que Esaú teria coragem de negar que tinha negociado com seu irmão? Mas, na verdade, acabaram agindo como muitas pessoas agem, né? Os fins justificam os meios, as pessoas falam, mas na verdade não. Não queira tomar de forma errada aquilo que é teu por direito. Jacó tinha direito, pois negociou, comprou do irmão a primogenitura. Só que ele vai tentar tomar posse dela de forma errada. Se você assistiu a mensagem, você aprendeu sobre isso, pois na mensagem que comentei agora há pouco, eu falo a respeito deste negócio, amém? Vamos continuar então aqui com a nossa leitura. E foi-se, e tomou-os, e trouxe-os à sua mãe. E a sua mãe fez um guisado saboroso, como seu pai gostava. Depois tomou Rebeca as vestes de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho menor. E com as peles dos cabritos cobriu as suas mãos e a lisura do seu pescoço. E deu o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. E veio ele a seu pai e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai: Eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, assenta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaque a seu filho: Como é isto que tão cedo a achaste, filho meu? E ele disse: Porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Veja só, mentiu que era o irmão, não sendo, e agora ainda colocou o nome de Deus no negócio, dizendo que era porque Deus tinha preparado para ele a caça. E normalmente é assim, a pessoa quer ocultar uma mentira e normalmente para ocultar uma mentira a pessoa usa outra mentira. E é um abismo que chama outro abismo. Sua mãe, Rebeca, havia dito que a maldição caia sobre mim, mas não existe isso. Cada um colherá dos próprios frutos das suas mentiras, das suas atitudes. Tanto que nós vamos ler mais à frente nesta história que Jacó vai ter que fugir de casa, fugir da presença do seu irmão, com medo de ser morto por ele. Voltemos à leitura. E disse Isaque a Jacó: Chega-te agora, para que te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo ou não. Então se chegou Jacó a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: A voz é a voz de Jacó,
porém as mãos são as mãos de Esaú. E não o conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú, seu irmão, e abençoou-o. E disse: És tu meu filho, Esaú mesmo? E ele disse: Eu sou. Então disse: Faze chegar isso perto de mim, para que coma da caça de meu filho, para que a minha alma te abençoe. E chegou-lhe e comeu, trouxe-lhe também vinho e bebeu. E disse-lhe Isaque, seu pai: Ora, chega-te e beija-me, filho meu. E chegou-se e beijou-o. Então cheirou o cheiro das suas vestes e abençoou-o e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações se encurvem a ti. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. E aconteceu que, acabando Isaque de abençoar a Jacó, apenas Jacó acabava de sair da face de Isaque, seu pai, veio Esaú, seu irmão, da sua caça. E fez também ele um guisado saboroso, e trouxe-o a seu pai, e disse a seu pai: Levanta-te, meu pai, e come da caça que teu filho, para que me abençoe a tua alma. E disse-lhe Isaque, seu pai: Quem és tu? E ele disse: Sou eu, teu filho, o teu primogênito Esaú. Então estremeceu Isaque de um estremecimento muito grande e disse: Quem, pois, é aquele que apanhou a caça e matrou-se? E comi de tudo antes que tu viesses, e abençoei-o. Também será bendito. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande e muito amargo brado e disse a seu pai: Abençoa-me também a mim, meu pai. E ele disse: Veio teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Então disse ele: Não foi o seu nome justamente chamado Jacó? Por isso que já 2 vezes me enganou. A minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou a minha bênção. E disse mais: Não reservaste, pois, para mim bênção alguma? Veja só, Esaú dizendo que foi enganado pelo irmão 2 vezes, mas isso não é verdade. Da primeira vez, ele não enganou o seu irmão, ele negociou e comprou a primogenitura do seu irmão. E agora, sim, ele enganou o próprio pai. Mas, se nós formos parar para pensar, o próprio Esaú também estava tentando passar a perna no Jacó. Diz o ditado popular, que não deve ser seguido, tá? Apenas um jargão popular, que ladrão que rouba ladrão tem 1000 anos de perdão. Na verdade, Esaú pagou o preço de negligenciar, de não valorizar a primogenitura e ter vendido para o irmão, depois ficou querendo a bênção e já não tinha mais, e Jacó também vai pagar o preço de enganar o seu próprio pai. Então lembre-se, primeiro, não negligencie, não deixe de dar o valor devido às coisas de Deus, porque depois você pode querer e não alcançar mais aquilo que Deus tinha para você. Também não engane ninguém em busca de alcançar a bênção de Deus, porque isso terá consequências. Você pagará o preço do engano. Vamos voltar aqui à leitura. Então respondeu Isaque e disse a Esaú: Eis que o tenho posto por senhor sobre ti, e todos os seus irmãos lhe tenho dado por servos, e de trigo e de mosto o tenho fortalecido. Que te farei, pois, agora a ti, meu filho? E disse Esaú a seu pai: Tens uma só bênção, meu pai,
abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Então respondeu Isaque, seu pai, e disse-lhe: Eis que a tua habitação será longe das gorduras da terra, e sem o orvalho dos céus. E pela tua espada viverás, e ao teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que quando te libertares, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. E aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. E foram denunciadas a Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho, e ela enviou e chamou a Jacó, seu filho menor, e disse-lhe: Eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo-se matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz, levanta-te e acolhe-te a Labão, meu irmão, em Harã, e mora com ele alguns dias até que passe o furor do teu irmão, até que se desvie de ti a ira de teu irmão e se esqueça do que lhe fizeste. Então enviarei e te farei vir de lá, porque seria eu desfilhada também de vós ambos no mesmo dia? E disse Rebeca a Isaque: enfadada estou na minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar mulher das filhas de Et, como estas são das filhas desta terra, para que me servirá a vida? Veja então, ela vai ser obrigada a mandar o filho embora, e a verdade é que vai morrer antes que seu filho torne. Nunca mais ela verá o seu filho. E acabou que enviou Jacó ao longe, de certa forma até para algo proveitoso, para que Jacó não casasse com filhas de povos estrangeiros, como Esaú posteriormente irá casar, mas que ele então casasse em família, assim como ela havia casado com Isaque, dentro da família, como Abraão mandou buscá-la para casar com seu filho Isaque. Então, veja que toda ação nossa pode gerar para nós consequências, por isso temos que pensar muito bem antes de agir e buscar sempre a direção do Senhor. Vamos voltar aqui à leitura. Isaque chamou a Jacó e abençoou, e ordenou-lhe e disse-lhe: não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique para que sejas uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua semente contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações que Deus deu a Abraão. Assim enviou Isaque a Jacó, o qual se foi a Padã-Arã, a Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara a Jacó e o enviara a Padã-Arã para tomar mulher para si dali, e que, abençoando, lhe ordenara, dizendo: não tomes mulher das filhas de Canaã, e que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe e fora a Padã-Arã, vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaque, seu pai, foi-se Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela.
E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Veja que assim como Deus liberou sobre Isaque as mesmas bênçãos de Abraão, e assim como Isaque liberou sobre Jacó as mesmas bênçãos que estavam sobre ele, Deus confirmou esta bênção, liberando-as sobre ele mesmo, sobre Jacó, para que assim então ele vivesse diante da sua descendência as promessas que estavam em Abraão. Como a palavra de Deus diz, e nós chegaremos lá na nossa leitura em Gálatas, que nós somos em Cristo descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Esta promessa também é para as nossas vidas. Vamos continuar aqui a leitura. Acordando, pois, Jacó do seu sonho, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel, o nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: Se Deus for comigo, e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então pôs-se Jacó a pé e foi-se à terra dos filhos do Oriente. E olhou, e eis um poço no campo, e eis 3 rebanhos de ovelha que estavam deitados junto a ele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia uma grande pedra sobre a boca do poço. E ajuntavam-se ali todos os rebanhos, e removiam a pedra de sobre a boca do poço, e davam de beber às ovelhas, e tornavam a pôr a pedra sobre a boca do poço no seu lugar. E disse-lhes Jacó: Meus irmãos, de onde sois? E disseram: Somos de Harã. E ele lhes disse: Conheceis a Labão, filho de Naor? E disseram: Conhecemos. E disse-lhe mais: Está ele bem? E disseram: Está bem. Eis aqui Raquel, sua filha, que vem com as ovelhas. E ele disse: Eis que ainda é muito dia, não é tempo de ajuntar o gado. Dai de beber às ovelhas, e ide e apacentai-as. E disseram: Não podemos, até que todos os rebanhos se ajuntem e removam a pedra de sobre a boca do poço, para que demos de beber às ovelhas. Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmã de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó e revolveu a pedra de sobre a boca do poço, e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. E Jacó beijou a Raquel, e levantou a sua voz e chorou. E Jacó anunciou a Raquel que era irmão de seu pai, e que era filho de Rebeca. Então ela correu e anunciou a seu pai. E aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro e abraçou-o e beijou-o e levou-o à sua casa, e contou ele a Labão todas estas coisas. Então Labão disse-lhe: Verdadeiramente és tu o meu osso e a minha carne. E ficou com ele 1 mês inteiro. Depois disse Labão a Jacó: Porque tu és meu irmão,
hás de servir-me de graça? Declara-me qual será o teu salário. E Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Leia e o nome da menor Raquel. Leia, porém, tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formosa à vista. E Jacó amava a Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão: melhor é que eu ta dê do que a dê a outro varão. Fica comigo. Assim, serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram aos seus olhos como poucos dias, pelo muito que a amava. E disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos para que eu entre a ela. Então ajuntou Labão todos os varões daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu à tarde que tomou Leia, sua filha, e trouxe-lhe e entrou a ela. E Labão deu sua serva Zilpa por serva a Leia, sua filha. E aconteceu pela manhã ver que era Leia, pelo que disse a Labão: por que me fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel? Por que, pois, me enganaste? E disse Labão: não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo serviço que ainda outros 7 anos servireis comigo. E Jacó fez assim, e cumpriu a semana desta. Então lhe deu por mulher Raquel, sua filha. E Labão deu sua serva Bila por serva a Raquel, sua filha. E entrou também a Raquel, e amou também a Raquel mais do que a Leia, e serviu com ele ainda outros 7 anos. Vendo, pois, o Senhor que Leia era aborrecida, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. E concebeu Leia e teve um filho, e chamou seu nome Ruben, dizendo: porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: porquanto o Senhor ouviu que eu era aborrecida, me deu também este, e chamou seu nome Simeão. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: agora esta vez se ajuntará meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado, por isso chamou seu nome Levi. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: esta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou seu nome Judá, e cessou de ter filhos. Veja só, tardou 7 anos, mas Jacó pagou pelo engano. Foi também enganado, assim como enganou, também foi enganado. Aquilo que semeamos, também colheremos. No final, trabalhou 14 anos, acabou casando com as 2 mulheres, Raquel era estéril e mesmo assim ele amava mais a Raquel. E quando diz que Leia era aborrecida, não é que Leia era brava, mas que ela era aborrecida por Jacó, ou seja, que Jacó gostava mais de Raquel do que dela. Assim, Deus abriu a sua madre e ela dava filhos a Jacó, na esperança de, pelo fato de se tornar mãe dos seus filhos, ele viesse a amá-la mais. Que erro, hein? E ainda hoje muitas mulheres fazem isso. Não se sentem amadas e muitas vezes engravidam esperando que ao engravidar os seus maridos a amem mais do que amavam antes. Não é o fato de um filho ser gerado que vai influenciar no amor de um homem por uma mulher. São muitas outras coisas que influenciam. Primeiro passo, orar, clamar a Deus para que derrame amor sobre o relacionamento, sobre o casamento. Amém? Mais um dia de leitura encerrado. Espero que você tenha gostado desse dia. Lembre, se ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e amanhã estaremos juntos para mais um dia de leitura. A paz do Senhor, forte abraço e viva Jesus!